Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho um conteúdo da disciplina de Física, que é referente ao módulo 47, sobre peso. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, tá? Um pequeno resumo, tá? Do material de vocês, referente ao módulo 47, página 179. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o peso e desenvolver exercícios sobre este conteúdo. Então, nós temos aqui, todo o corpo cria em torno de si um campo de força chamado campo gravitacional. O campo gravitacional, ele se torna relevante se a massa do corpo for muito grande. Então, exemplo, como a massa do Sol e dos planetas ou a massa da Lua. Assim, qualquer corpo nas proximidades da Terra é atraído pelo nosso planeta por uma força gravitacional que traduz o seu peso. É a famosa, no caso, história da maçã de Isaac Newton, tá? Que acredito que vocês já devem ter ouvido. Observando a queda da fruta, Newton imaginou que a força que fazia a maçã cair, que é o peso da maçã, deveria ser da mesma natureza da força que fazia a Lua gravitar em torno da Terra. Então, ele estava sentado debaixo de uma macieira e a maçã caiu e ele realmente observou esta queda e imaginou que a força que fazia a maçã cair, né, que era o peso da maçã, deveria ser a mesma natureza da força que fazia a Lua gravitar em torno da Terra. Então, a partir das medidas a respeito da queda livre dos corpos e da órbita lunar em torno da Terra, Newton conseguiu formular a famosa lei da gravitação universal, que se tornou um dos pilares da física newtoniana, ensinando como ocorre a atração entre duas massas. Então, nós temos aqui dois corpos e a atração entre elas, certo? Nós temos uma distância entre elas e cada uma exerce uma força entre si. Então, F é a intensidade da força gravitacional entre os corpos A e B. M é a massa do corpo A. M é a massa do corpo B. E D, a distância entre A e B. A letra G é a constante universal, tem o mesmo valor em todo o universo. Então, nós temos esta fórmula que temos a constante vezes a massa do corpo A vezes a massa do corpo B dividido pela distância ao quadrado. Com isso, nós calculamos a intensidade da força gravitacional entre esses dois corpos. Bem, também vamos comentar um pouquinho sobre a experiência de Galileu, que é muito importante. Então, foi Galileu quem pela primeira vez estudou corretamente a queda livre dos corpos. Suas experiências foram feitas com quedas no ar e os estudos foram extrapolados para a queda no vácuo, espaço vazio, ausência de matéria. Então, no caso, segundo Galileu, todos os corpos em queda livre, que é a queda no vácuo, caem com a mesma aceleração. No caso, a experiência de Galileu nos ensina que a aceleração da queda livre é a mesma para todos os corpos, não importando a massa, tamanho, forma ou densidade do corpo, tá? Entende-se por queda livre uma queda pela ação da gravidade e desprezando-se o efeito do ar, isto é, uma queda gravitacional no vácuo, tá? Vocês fizeram uma pesquisa sobre queda livre, né? E no caso tem a ver com a questão aqui, os exercícios que vamos desenvolver, tá? A aceleração de queda livre, que é a mesma para todos os corpos, é denominada, no caso, de aceleração da gravidade. E nas proximidades da Terra tem valor praticamente constante, e assumindo como 9,8 metros por segundo ao quadrado, como nós resolvemos alguns exercícios anteriores e tivemos que lançar a aceleração, no caso, como 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é denominado uma gravidade normal, tá? Bem, na realidade, a aceleração da gravidade varia, tá? Com a altitude e com a latitude, tudo bem? Mas, na maioria das vezes, nós utilizamos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é uma gravidade normal aqui nas proximidades da Terra.
Bem, aqui nós temos a experiência de Galileu, pode ser feita analisando-se a queda de uma bola de chumbo e de uma pluma em câmaras de vácuo. São tubos de onde se procura retirar todo o ar, tá? E aí, porém, sempre de modo aproximado, dada a inexistência de vácuo perfeito. Então, nós temos aqui o tubo A e o tubo B, e nós temos aqui, no caso, a pluma, certo? E a bola de chumbo. Quando os astronautas estiveram na Lua, eles repetiram com sucesso essa experiência de Galileu, tá? Pois na Lua não há atmosfera e as condições são ideais para a verificação da queda livre, certo? Porque no caso, é a mesma situação aqui do tubo, referente à experiência de Galileu, nas câmeras de vácuo, tá? Não tem o ar, então a mesma coisa aconteceu, né, referente à Lua, né, que os astronautas puderam desenvolver, porque lá também nós não temos o oxigênio, tá? Então, a aceleração livre na Lua é aproximadamente 1/6 do seu valor na Terra. Então, a aceleração ali da Lua, da gravidade, é 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, no caso, é 1/6 da nossa medida aqui na Terra, tá? Então, vamos continuar um pouquinho, tá? Vamos ver agora peso de um corpo, tá? Então, é muito importante não confundir os conceitos de massa e peso de um corpo. Então, temos uma diferença aí. A massa é uma grandeza característica do corpo, que mede a sua inércia e sua unidade. Então, no sistema internacional, é o quilograma, tá? Então, a massa, no sistema internacional, a gente indica como kg, que é o quilograma. Ou, no caso, nós temos também miligrama, grama e assim por diante. A massa é grandeza escalar e não depende do local. Agora, o peso de um corpo é a consequência da força da gravidade com que o corpo é atraído pela Terra, tá? Então, tem essa diferença aí, no caso, até referente entre a unidade de medida, tá? Então, qualquer corpo nas proximidades da Terra é atraído por ela, por uma força denominada força gravitacional. Por isso que nós conseguimos ficar parados, né, sobre, né, a Terra, caminhando, né, nada flutua, digamos assim, devido à gravidade. Isso vocês já sabem, tá? Não levando em conta os efeitos ligados à rotação da Terra, essa força gravitacional aplicada pela Terra é denominada peso do corpo. E o peso, no caso, é uma força, uma grandeza de natureza vetorial e é medido no sistema internacional em newtons. Então, olha a diferença. Vocês vão trabalhar bastante com essa parte de newtons até ano que vem em física. Então, aqui, o quilograma, que é a massa, a gente mede em quilogramas. E o peso, a gente mede em newtons, tá bom? E a equação relacionando o peso P e a massa M é obtida aplicando-se a segunda lei de Newton para um corpo em queda livre. Vocês também fizeram uma pesquisa sobre a primeira e segunda leis de Newton e desenvolvemos questões sobre ela. Quando um corpo de massa M está em queda livre, sua aceleração é a aceleração da gravidade local. E a única força atuante sobre ele é o seu peso. Então, portanto, no caso, nós temos aqui a força atuante é igual a massa vezes a aceleração. Ou peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, nós temos situações onde a gente trabalha com a massa e a aceleração. E aqui nós trabalhamos com a massa e a gravidade, tá? No caso, aqui a gente está trabalhando com a força, certo? E aqui nós estamos trabalhando com o peso, tá ok? Tá? Que no caso, como está indicando aqui, sua aceleração é a aceleração da gravidade local, que é o G. E a única força atuante sobre ele é o peso, tá? Para a gente poder determinar aqui as questões e vocês resolveram os exercícios, tá? Bem, no caso, para a gente determinar, como a gravidade G varia com o local, o peso de um corpo não é característica sua, pois também depende do local, tá? Variando proporcionalmente com o valor do módulo da gravidade, tá? E, por outro lado, também, no caso, como a aceleração da gravidade tem direção vertical e sentido para baixo,
O peso, que é o P, também terá direção vertical e sentido para baixo, tá? Um exemplo é quando um astronauta vai à Lua, tá? Nesse caso aí, sua massa continua a mesma, porém o seu peso varia, pois a aceleração da gravidade lunar é diferente da terrestre. Na Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1/6, né, do seu valor da Terra, como eu comentei anteriormente, e o peso do astronauta também será aproximadamente 1/6 do valor na Terra, tá ok? Então, são algumas observações aí que a professora queria comentar com vocês nas questões, tá? Vocês vão desenvolver agora os exercícios, ok? Referente a peso, né? E alguns exercícios vão conter a massa também, tá? As fórmulas já foram descritas, vai ter questões teóricas, a maioria delas, e aí na próxima aula nós comentamos e tiramos algumas dúvidas, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.